Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho das propriedades do radical. Então, vamos à nossa primeira definição. Temos o seguinte, ó. Toda expressão matemática que tenha essa forma aqui, com A pertencente aos reais não negativos, N pertencente aos naturais e N maior que 1, recebe o nome de quê? De radical aritmético. Ou seja, em todo radical aritmético temos aqui, ó, aqui no nosso primeiro caso, ó, a raiz enésima de A, como vimos aqui. Esse N aqui é exatamente quem? É o índice. E esse A aqui é exatamente quem? O meu radicando. Ou seja, vamos agora para nossas propriedades. Então, a primeira propriedade diz o seguinte, que a raiz enésima de A elevado a N é igual a quem? A A. Com A pertencente aos reais não negativos, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Ou seja, temos aqui, ó, um exemplo para constatar essa propriedade. Olha, observe só o seguinte exemplo que temos. Vamos observar essas duas expressões aqui, ó. Raiz quinta de 32 é igual a quem? É igual a 2. E 32 é exatamente 2 elevado à quinta potência. Por que, professor? 2 elevado à quinta potência? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é exatamente 32. Ou seja, eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes aqui o meu número 2. Ou seja, sabemos que 32 aqui, ele pode ser escrito como 2 elevado à quinta potência. Ou seja, observe que o índice e o expoente são números iguais. Então, seguindo aqui nossa propriedade aqui, podemos cancelar aqui quem? O expoente com quem? Com o índice. Vai sobrar só quem? Só o radicando, ou seja, o número 2. Ou seja, 2 aqui elevado à quinta potência, a raiz quinta de 2 elevado à quinta potência, é exatamente quem? É exatamente o radicando, ou seja, é exatamente 2. Então, vamos para a nossa segunda propriedade, que diz o seguinte, ó. A raiz enésima de A elevado a N é igual a quem? Observe, ó. Podemos aqui encontrar, ó, um valor aqui, ó, que eu vou dividir quem? O índice. E um valor aqui que eu vou dividir quem? O expoente. Ou seja, esse radicando aqui, que é o meu A, ele vai pertencer a quem? Aos reais não negativos. N, M e P pertencem aos naturais. N é maior que 1. E P é quem? P é diferente de 0. Por quê? Porque P é o divisor. E P é o divisor comum de quem? De M e de N. Ou seja, eu posso encontrar aqui, ó, um número que eu vou dividir o índice e vamos dividir quem? O expoente. Qual é o objetivo? O objetivo é você encontrar um radical equivalente, só que com índice e expoente aqui o quê? Menores. Ou seja, vamos considerar as expressões abaixo. Eu vou considerar essas duas expressões aqui, ó. Raiz décima de 6 elevado à décima potência e a raiz quadrada de 6 ao quadrado, ou 6 elevado à segunda potência. Então, observando, certo? E vamos usar aqui a nossa primeira propriedade, temos o seguinte, ó. Se esse índice aqui é igual ao expoente, podemos, ó, cancelar. Sobra só quem? O radicando, ou seja, sobrou o 6. Aqui da mesma forma. Professor, mas aqui não tem número. Aqui, ó, a gente não coloca, mas aqui é sempre um 2, ou seja, a raiz segunda, a raiz quadrada. Então aqui, ó, pode ser cancelado, sobrou só quem? O radicando, que é 6. Então, eu chamei aqui essa primeira expressão de 1 e essa segunda de 2. Então, o que foi que fizemos aqui? Ó? Comparamos 1 e 2. O que foi que quando a gente comparou, a que resultado a gente chegou? Chegou exatamente no seguinte, ó, que a raiz décima de 6 elevado à décima potência é igual à raiz quadrada de 6 ao quadrado. Ou seja, eu posso ter aqui, ó, um número aqui, ó, por exemplo, 5 aqui, ó, que é um divisor comum aqui dos dois, ó. Então, 10 dividido por 5 é exatamente 2. E 10 dividido por 5 aqui também deu 2. Ou seja, encontrei um radical, só que com índice e expoente menores. Então, olha o exemplo que temos aqui, ó.
raiz décima de 2 à sexta potência. Então, observe aqui o seguinte, ó, esse índice aqui e o expoente são números pares, ou seja, pode ser dividido por 2. Então, fizemos aqui, ó, dividimos o índice aqui, que é o 10 dividido por 2, e o expoente, que é o 6 dividido por 2. Então, observe o seguinte, que chegamos, ó, 10 dividido por 2, 5. E 6 dividido por 2 deu 3. Ou seja, encontramos um radical equivalente ao primeiro, só que com índice e expoente, ó, menores. Então, assim, ó, provamos a nossa segunda propriedade. Então, gente, continuando, chegamos aqui, ó, na nossa terceira propriedade, que é o quê? A raiz da raiz. Então, a raiz da raiz vai resultar em quê? Vai resultar exatamente em um único radical, onde o índice é quem? É a multiplicação dos meus, ó, dois índices aqui, ó, m vezes n, onde o radicando pertence a quem? Ou seja, o a pertence aos reais não negativos, m e n pertencem aos naturais, m é maior que 1 e n também é maior que 1. Ou seja, ó, temos aqui, ó, essas expressões aqui. Então, ó, a raiz da raiz de 16 e a raiz quarta de 16. Sabemos o seguinte, que a raiz da raiz de 16 é o mesmo que fazermos o seguinte. Primeiro, ó, eu faço essa operação aqui, ó. Raiz de 16 é quem? É exatamente, ó, 4. E eu repito, ó, essa raiz aqui maior. Então, a raiz de 4 é exatamente quem? 2. E a raiz quarta de 16 é quem? Quem é elevado à quarta potência que resulta em 16? Só pode ser quem? O 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Ou seja, resulta em 2. E ainda poderíamos usar a primeira propriedade aqui, ó. Por quê? A raiz quarta aqui de 16 é quem? Esse 16 pode ser 2 à quarta. Aqui, ó, posso cancelar os 2, sobra exatamente quem? O 2. Então, comparando, temos que a raiz da raiz 16 é igual à raiz quarta de 16. Ou seja, observe que fizemos aqui, ó, justamente isso aqui, ó, a raiz da raiz. Então, aqui é 2 e aqui também é 2, ou seja, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, ó, é exatamente 4. Ou seja, multiplicamos os índices. Aqui, ó, temos até um exemplo. Raiz quinta da raiz quarta aqui de quem? De 2. Então, ó, observa ó, os índices. 5 aqui e 4 aqui. Então, ó, 5 vezes 4 aqui, ó, vamos multiplicar. Ó, 5 vezes 4 deu exatamente 20. Então, aqui, ó, temos exatamente a raiz vigésima de quem? De 2. E assim, ó, provamos a nossa terceira propriedade. Então, vamos para a nossa quarta propriedade agora, que diz o seguinte. Observe aqui, ó, raiz enésima da multiplicação de quem? De A vezes B. É igual a quem? A multiplicação da raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Com A pertencente aos reais não negativos, B também pertencente aos reais não negativos, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Consideremos ó, as expressões, ó, o exemplo que temos. A raiz de 4 vezes 25 e a raiz de 4 vezes a raiz de 25. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos calcular essa primeira e depois calcular a segunda para comparar os resultados. Ou seja, ó, a raiz de 4 vezes 25, 4 vezes 25 é exatamente 100. E quem é a raiz quadrada de 100? É exatamente 10. Então, agora vamos ver ó, aqui o segundo. Raiz de 4 vezes a raiz de 25. Sabemos que a raiz de 4 é exatamente 2. E a raiz de 25 é exatamente 5. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 5 deu exatamente 10. Então, comparando esses dois resultados, temos exatamente o seguinte, ó, que a raiz de 4 vezes 25 é igual a quem? A raiz de 4 vezes a raiz de 25. Por fim, ó, temos aqui até um exemplo. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5. Isso é quem? É a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Então, gente, por fim, temos aqui ó, a nossa quinta propriedade, que diz o seguinte. A raiz enésima de A dividido por B é igual a quem? É igual à divisão das duas raízes, ou seja, da raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, com esse A pertencente
aos reais não negativos, esse b pertencente aos reais positivos, esse n pertencente a quem? Aos naturais, e esse n aqui maior que 1. Então, só uma observação. Ó, aqui colocamos o asteriscozinho. O que é que vai indicar esse asterisco? Que aqui, ó, os reais vão ser positivos. Ou seja, aqui eu vou ter a partir de quem? A partir do 1, do 2, do 3, do 4. Por quê, professor? Porque aqui, ó, observe que aqui, ó, esse divisor aqui, esse b, ele é, certo? Ele não pode ser quem? Ele não pode ser 0. Por isso que aqui, ó, colocamos a restrição. Então, vamos considerar as expressões, ó. Raiz quadrada de 9 quartos e a raiz de 9 dividido pela raiz de 4. Então, vamos fazer o seguinte, primeiramente. Esse primeiro aqui vai resultar no seguinte, ó. A raiz quadrada de 9 quartos é quem? A raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é quem? É 2. Então, deu exatamente 3 meios. E aqui, ó, a raiz de 9 é quem? É 3 e a raiz de 4 é 2. Então, deu exatamente quem também? 3 meios. Ou seja, comparando os dois, temos que a raiz quadrada de 9 quartos é quem? É a raiz de 9 dividido pela raiz de 4. Por fim, ó, temos aqui apenas um exemplo para constatar isso, ó, só para verificar. Raiz terceira de 12 sétimos vai ser quem? A raiz terceira de 12 dividido pela raiz terceira de 7. E assim terminamos nossa aula.